Há algo de profundamente misterioso e ao mesmo tempo terrivelmente humano na história que se desenrolou naquelas águas escuras do rio Paraíba, em outubro de 1717. Três homens simples, pescadores de ofício e de alma, lançavam suas redes nas águas que pareciam ter se tornado estéreis, como se o próprio rio houvesse perdido a capacidade de sustentar a vida. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, nomes que a história gravou não por suas conquistas mundanas, mas por terem sido escolhidos para protagonizar um dos mais extraordinários encontros entre o divino e o humano na terra brasileira. Que estranha ironia do destino, ou seria da providência, que justamente quando a necessidade se fazia mais premente, quando o conde de Azumar aguardava o banquete que deveria honrar sua visita à vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, as águas se mostrassem então avessas à generosidade. Era como se a própria natureza conspirasse para criar o cenário perfeito para um milagre, como se fosse necessário que a esperança humana chegasse ao seu limite para que a graça divina pudesse manifestar-se em toda a sua plenitude. Então, nas profundezas daquelas águas que guardavam segredos de séculos, algo aconteceu que desafiaria para sempre nossa compreensão racional do mundo. Primeiro veio o corpo, uma pequena imagem de barro escurecida pelo tempo e pelas águas, sem cabeça, como um enigma que pedia para ser decifrado. Depois, como se o rio quisesse completar sua revelação, entregou a cabeça da mesma imagem. Era Nossa Senhora da Conceição, reconhecível pela lua sob seus pés, símbolo da vitória sobre o pecado original, da pureza que antecede toda a criação. Mas que significado profundo havia neste encontro fragmentado? A imagem via quebrada, como se quisesse nos ensinar que a própria fé, a própria esperança humana, muitas vezes nos chega em pedaços, exigindo de nós o trabalho paciente da reconstituição, da reunião do que foi separado. E não é esta, afinal, a condição humana? Estarmos sempre buscando reunir os fragmentos de nossa existência, de nossa compreensão do sagrado, de nossa relação com o divino. O que se seguiu ao encontro da imagem desafia toda a lógica humana e, ao mesmo tempo, revela uma lógica superior, divina, que opera segundo princípios que nossa razão limitada mal consegue vislumbrar. As mesmas águas que se mostravam estéreis, que negavam aos pescadores o fruto do seu trabalho, transformaram-se subitamente numa fonte de abundância tão extraordinária que os barcos quase afundavam sob o peso dos peixes. Aqui reside um dos mistérios mais profundos da fé, a transformação radical da realidade pela presença do sagrado. Não se tratava apenas de uma mudança quantitativa de poucos peixes para muitos, mas de uma alteração qualitativa da própria natureza das coisas. Era como se a presença daquela pequena imagem de barro tivesse o poder de restituir à criação sua fertilidade original, sua capacidade de sustentar e nutrir a vida humana. E que lição extraordinária para nós, homens e mulheres do século XXI, acostumados a medir tudo pela régua da eficiência, da produtividade. A verdadeira abundância parece nos dizer este primeiro milagre não vem do aperfeiçoamento de nossas técnicas ou do refinamento de nossos métodos, mas da abertura de nossos corações à presença do divino em nossa vida cotidiana. Os pescadores não mudaram suas redes, não alteraram sua técnica de pesca, simplesmente acolheram em suas embarcações a presença daquela que seria conhecido como Mãe Aparecida, algo de profundamente democrático e ao mesmo tempo revolucionário neste primeiro milagre. Não foram os poderosos da terra, não foi o próprio conde de Azumar que experimentou esta primeira manifestação do poder divino, mas três homens simples, trabalhadores, que conheciam a dureza da vida e a incerteza do pão de cada dia. Era como se o céu quisesse estabelecer, desde o início, que essa devoção seria do povo, para o povo, que sua força viria não dos palácios ou das academias, mas dos corações simples e das mãos calejadas daqueles que sabem o significado de depender da providência para sobreviver. Mas o Rio Paraíba foi apenas o começo de uma longa história de intervenções divinas que desafiariam nossa compreensão limitada do que é possível neste mundo. A história de Zacarias, o escravo que viu suas correntes caírem aos pés da imagem, é talvez uma das mais poderosas metáforas da libertação que esta devoção traria ao povo brasileiro. Imagine a cena, um homem negro acorrentado, sendo levado de volta ao cativeiro, pedindo apenas para rezar diante da imagem. Que fé extraordinária era necessária para crer que aquela pequena figura de barro poderia alterar o curso de um destino que parecia selado pela injustiça humana. E, no entanto, as correntes caíram, não por força física, não por intervenção humana,
mas por um poder que transcende todas as leis que conhecemos. O milagre de Zacarias não foi apenas individual, foi profético. Anunciava que esta devoção seria sempre do lado dos oprimidos, dos marginalizados, daqueles que a sociedade considera descartáveis. A Mãe Aparecida mostrava desde cedo que sua preferência seria sempre pelos últimos, pelos que não têm voz, pelos que dependem unicamente da misericórdia divina para encontrar esperança. E o que dizer da menina cega de Jabuticabal que recuperou a visão ao se aproximar de Aparecida? De repente veio uma luz que clareou a minha vista, disse ela com a simplicidade que só as crianças possuem para descrever o extraordinário. Mas que luz era essa? Seria apenas a luz física que permite os olhos enxergar as formas e as cores do mundo? Ou seria uma luz mais profunda, a luz da fé que permite à alma humana enxergar o sentido último da existência? Cada milagre documentado ao longo destes 3 séculos revela uma faceta diferente da misericórdia divina. O menino José, salvo de ser esmagado pelo bonde em frente ao próprio santuário, nos ensina sobre a proteção maternal que envolve os inocentes. A menina esfaqueada que recuperou o movimento do braço nos fala do poder de cura que emana da fé verdadeira. Tiago Terra, protegido da onça feroz pelo simples grito "Valha-me, Nossa Senhora Aparecida", nos mostra que a invocação sincera do nome sagrado tem o poder de alterar até mesmo o comportamento dos animais selvagens. Mas talvez o maior milagre de todos tenha sido a própria construção da Basílica Nacional. Esse monumento extraordinário que se ergue no Vale do Paraíba como um testemunho permanente da fé de um povo. Quando em 1946 foi lançada a pedra fundamental e depois em 55 iniciaram-se efetivamente as obras, poucos poderiam imaginar que estava nascendo o maior santuário mariano do mundo. Algo de profundamente simbólico no fato de que a construção tenha levado décadas para ser concluída. Não foi um projeto de um governo, não foi a obra de um mecenas poderoso, mas o resultado da contribuição paciente e persistente de milhões de devotos anônimos. Cada tijolo daquela construção neorromânica carrega consigo as orações, os sacrifícios, as esperanças de pessoas simples que viram na edificação daquele templo uma forma de materializar sua gratidão à Mãe Aparecida. O arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, ao projetar aquela estrutura imponente, com seus tijolos aparentes e rústicos, talvez não soubesse que estava criando muito mais do que um edifício religioso. Estava dando forma arquitetônica à alma de um povo. Estava traduzindo em pedra e argamassa a fé que havia nascido nas águas escuras do rio Paraíba e se espalhado por todo o território nacional. E quando, em 1980, Papa São João Paulo II consagrou o altar da Basílica Nova, outorgando-lhe o título de Basílica Menor, estava reconhecendo oficialmente o que o povo brasileiro já sabia há séculos, que ali estava o coração espiritual da nação, o lugar onde a identidade católica brasileira encontrava sua expressão mais autêntica e profunda. Mas por que essa devoção específica conseguiu penetrar tão profundamente na alma brasileira? Por que Nossa Senhora Aparecida e não outra invocação mariana tornou-se símbolo da fé de um povo inteiro? A resposta, creio eu, está na própria natureza da aparição e nas características da imagem encontrada. Primeiro, há o fato de que a imagem é de barro, material humilde, terra moldada pelas mãos humanas. Não é ouro, não é prata. Não são materiais preciosos que intimidam ou criam distância. É barro, a mesma substância de que somos feitos. Há uma identificação imediata, visceral entre o povo brasileiro e aquela pequena figura escurecida pelas águas. Segundo, a cor escura da imagem, resultado de sua permanência nas águas do rio, criou uma identificação natural com a população miscigenada do Brasil. Nossa Senhora Aparecida não é branca, não é europeia, é morena como o povo brasileiro. Carrega em sua própria aparência a marca de mistura de raças que caracteriza nossa formação nacional. Terceiro, o fato de ter sido encontrada por pescadores, homens simples do povo, estabeleceu desde o início que essa seria uma devoção popular, não aristocrática. Não foi revelada a teólogos eruditos ou a nobres poderosos, mas a trabalhadores que conheciam a dureza da vida e a incerteza do sustento diário. E, finalmente, ao simbolismo profundo de uma imagem que vem das águas. No imaginário religioso, a água é sempre símbolo de purificação, de renascimento, de vida nova. Nossa Senhora Aparecida emerge das águas com a promessa de renovação para o povo brasileiro, como a garantia de que não importa quão escuras sejam as águas de nossa história, sempre é possível um recomeço, sempre é possível a redenção. Há algo que desafia nossa compreensão intelectual na persistência e na profundidade da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Em uma época de secularização crescente e de questionamentos das tradições religiosas,
de relativismo moral. Como explicar que milhões de brasileiros continuem a correr ao santuário de Aparecida carregando suas dores, suas esperanças, suas gratidões? A resposta, creio eu, está no fato de que a fé popular possui uma sabedoria que transcende os modismos intelectuais e as teorias acadêmicas. O povo simples, com sua intuição espiritual aguçada pela necessidade e pelo sofrimento, reconhece na devoção a Nossa Senhora Aparecida algo que vai muito além de uma prática religiosa convencional. Reconhece um canal autêntico de comunicação com o divino, uma fonte real de consolação e esperança. E há também o fato de que essa devoção nunca se separou da vida concreta do povo brasileiro. Não é uma espiritualidade abstrata, desencarnada, mas uma fé que se manifesta na proteção do trabalhador, na cura do enfermo, na consolação do aflito, na libertação do oprimido. É uma fé que funciona, que produz frutos visíveis, que transforma vidas de maneira concreta e palpável. Por isso, Nossa Senhora Aparecida tornou-se muito mais do que a padroeira oficial do Brasil, tornou-se mãe do povo brasileiro, aquela a quem se recorre nos momentos de maior necessidade, aquela em que se confia quando todas as outras portas se fecham. É a última esperança dos desesperados, é a primeira gratidão dos que alcançaram a graça. 300 anos depois daquele encontro nas águas do rio Paraíba, o mistério permanece intacto. Nossa Senhora Aparecida continua a desafiar nossa compreensão racional do mundo, continua a operar transformações que a ciência não consegue explicar, continua a ser para milhões de brasileiros a prova viva de que existe algo além do que nossos olhos podem ver e nossa razão pode compreender. E talvez seja exatamente isso que a nossa época mais necessita, a lembrança de que nem tudo neste mundo pode ser medido, pesado, quantificado, que existe uma dimensão da realidade que escapa aos nossos instrumentos de precisão, mas que nem por isso é menos real ou menos importante, que o amor de uma mãe, mesmo que seja uma mãe celestial, continua a ser a força mais poderosa do universo, capaz de alterar o curso dos acontecimentos e de transformar os corações humanos. Nossa Senhora Aparecida é, assim, muito mais do que uma devoção religiosa. É um mistério vivo, uma presença ativa na história do Brasil, um sinal permanente de que o impossível continua possível para aqueles que sabem crer com a simplicidade de uma criança e a persistência de quem conhece o valor da esperança. Que esta pequena imagem de barro, escurecida pelas águas e polida pelas lágrimas e carícias de milhões de devotos, continue a ser para o povo brasileiro o que sempre foi, a certeza de que não estamos sozinhos neste mundo, de que existe uma mãe que nos ama incondicionalmente e que jamais nos abandona. Mesmo quando todas as outras luzes se apagam e todas as outras vozes se calam. Que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.